Pode não parecer, mas eu morria de medo de falar em público e já cheguei a travar numa apresentação da faculdade. Você acredita? Se você se identifica com esse assunto, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar o que fez eu me libertar desse medo e como que eu cheguei até aqui com a minha comunicação. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Bora Cuidar da Sua Vida! Isso mesmo! Porque quem cuida da própria vida e não da vida do outro é muito mais feliz. E gente feliz, vamos combinar? Não dá trabalho. Muito prazer, eu sou a Katita Kodama, especialista em liderança feminina. E eu sou o divisor de águas entre meninas e mulheres. Esse vídeo faz parte da série Eu Líder de Mim, em que eu compartilho a minha história com a liderança. Já vou deixar aqui o convite para você assistir aos outros episódios, caso ainda não tenha assistido, pois eu te garanto que eles vão contribuir com a sua jornada como líder, seja da sua vida, seja da sua empresa ou da sua equipe. E antes de começar o vídeo, eu podia estar aqui me prostituindo, roubando, usando substâncias ilícitas. Mas estou aqui, humildemente te pedindo para você se inscrever e ativar as notificações. Não custa nada, vai! E você ainda me ajuda a chegar na minha meta de 1000 inscritos até o final desse ano. Eu sei que você deve estar aí se mordendo de curiosidade, querendo saber a minha história com medo de falar em público. Então vamos para o conteúdo de hoje, sobre esse assunto que é tão presente na vida das pessoas. Aliás, você sabia que o nome que se dá para o medo de falar em público é glossofobia? Isso mesmo! E aproximadamente 75% da população mundial sofre disso, sendo mais presente em mulheres. Além disso, é o segundo maior medo das pessoas, ficando atrás somente da morte. E comigo não foi diferente. Desde criança, eu tinha pavor de apresentações na escola. Eu ficava super apreensiva nas feiras de ciência e que eu precisava apresentar alguma coisa, explicar para as pessoas. E olha só, mesmo que eu dominasse o assunto, cara, eu passava mal, você acredita? Muito mal. E eu carreguei isso comigo, cara, mas foi por muito tempo. Inclusive até lá na faculdade, que eu comecei a cursar quando eu tinha meus 23 anos de idade. E eu me lembro como se fosse hoje, uma apresentação de trabalho em grupo, de um assunto que não fazia assim, o menor sentido para mim, que eu só ia conseguir apresentar se eu ficasse decorando, se eu decorasse o texto. E olha, de verdade, para mim decorar até hoje é sinônimo de não aprender. Eu preciso conseguir construir assim um raciocínio lógico mínimo para que faça sentido, aí sim eu vou conseguir aprender. Então, o que eu fiz? Levei minha cola, um pedaço de papel, para que eu conseguisse me lembrar dos tópicos, e aí eu tinha a ideia de ler as partes que eu não tinha conseguido decorar, e deu tudo errado. Eu tremia, fiquei tão nervosa que eu não conseguia ler o que estava escrito no papel. O pouco que eu tinha estudado foi simplesmente sumindo. E aí eu me esqueci absolutamente de tudo. Não via nada na mente, gente. E para piorar, a professora viu meu nervosismo e pegou e tomou papel de mim. E ela alegou que o papel estava me atrapalhando, que eu ia conseguir falar muito melhor sem ele. Nossa, nesse momento eu dei um apagão. Meu mundo desabou. É como se tivesse tido assim travei. Não consegui falar mais nada. E aí acabou que meu grupo foi falando, cada uma aí a sua parte, e eu não sabia onde enfiar minha cara. Que vergonha. Ai, pois é. Foi uma vergonha imensa para mim. Imagina, justo eu que me cobro tanto para fazer tudo bem feitinho, com excelência. Nossa, fazer uma apresentação lixo daquela, a ponto de travar na frente de todo mundo, nossa, foi assim muito traumático, muito. E eu continuei com esse medo por algum tempo. Fazia as apresentações na faculdade sempre muito apreensiva, passava mal e eu não entregava nem metade do meu potencial. Aquilo que eu conseguia, eu sabia que eu tinha para entregar. Até que chegou um determinado momento, lá na empresa onde eu trabalhava, que aconteceu uma auditoria da ISO 14001. É uma certificação que ela é relacionada ao meio ambiente, às práticas saudáveis não sustentáveis dentro da empresa.
E nessas auditorias, algumas pessoas são escolhidas para serem entrevistadas ali na hora, para confirmar que os treinamentos estão sendo feitos e que os funcionários estão sendo conscientizados dessas regras, dos procedimentos padrão, para cumprir com os requisitos da ISO 14001. Para variar, eu fiquei assim morrendo de medo de ser entrevistada, mas me preparei, estudei bastante, porque era um assunto que me fazia sentido, me interessava. E adivinhe só, é lógico, é claro que eu fui escolhida para ser entrevistada. Respondi sim, tudo certinho, quase morrendo, nossa, com aquele frio na barriga, mas foi tudo bem, na medida do possível deu tudo certo. E aí eu tive a sorte de ser auditada pelo responsável ambiental da Toyota naquela época, o diretor do departamento. E aí ele sugeriu para os meus diretores que eu fosse indicada para ser uma multiplicadora da ISO 14000 na empresa. Olha só. E aí eu fui presenteada com o desafio de ser a responsável por implementar a ISO 14001 lá na logística da Toyota. Eu confesso que pensei em não aceitar, pois era algo novo para mim e eu não tinha conhecimento técnico suficiente para isso, mesmo sabendo que a empresa ela ia investir em curso de certificação, mas eu fiquei com medo. Aceitei, mas com o cookie na mão, e fui com medo mesmo. Afinal, eu sou movida a desafios e não queria decepcionar os diretores da empresa, já que eles haviam depositado toda aquela confiança em mim. Mas fazia parte do pacote o treinamento e conscientização de todos os funcionários da empresa, de ambos os turnos, totalizando aí aproximadamente 500 pessoas para serem treinadas. E eu seria responsável por fazer todos esses treinamentos para que eles entendessem a responsabilidade deles, ambiental e sustentável, dentro dos seus processos e das atividades diárias. É claro que foram aí algumas noites sem dormir, de pavor de ter que falar com tantas pessoas, de ser responsável por treiná-las e, pior ainda, sabendo que a certificação da empresa dependia dessas pessoas praticarem o que tinham aprendido no seu dia a dia e ainda serem capazes de explicar isso para um auditor, caso elas fossem selecionadas. Então não foi nada fácil, gente. Eu estudei muito, pesquisei várias maneiras de fazer os treinamentos, criei dinâmicas e na primeira apresentação, nossa, parecia que eu ia morrer. Meu corpo inteiro tremia, meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu fiquei gelada dos pés à cabeça, minha voz estava trêmula, meu estômago, nossa, doía demais. Fiquei com diarreia, enfim, foi um show de horror. Mas eu não travei. E isso para mim já foi uma grande vitória. Eu tive que fazer aquele mesmo treinamento por várias e várias repetidas vezes, pois os funcionários eles eram liberados aos poucos. E aí foram muitas turmas, até eu consegui falar com todos dos dois turnos, era bastante gente. E aos poucos, de tanto fazer, eu fui adquirindo segurança e confiança. Fui corrigindo o que eu via que não estava funcionando bem, aí eu fui melhorando um pouco a cada turma que passava. E lá no final da minha trajetória de 20 anos de empresa, eu me tornei referência quando o assunto eram apresentações em público. Sempre que era necessário apresentar algo para um cliente importante, ou algum diretor da Toyota, ou visitante do Japão, o meu nome sempre era um dos primeiros da lista para representar a empresa. Vou falar para você, não foi fácil e muito menos foi rápido. Não, muito pelo contrário, foi um processo. E eu cheguei até o nível de comunicação que eu tenho hoje. Eu acredito que consiga me comunicar bem, de forma clara e didática. É claro que sempre há algo para melhorar e eu me desafio sempre a aprender algo novo, desenvolver uma técnica diferente, para aprimorar a minha oratória, já que ela é a principal ferramenta do meu trabalho. No meu caso, o que me libertou do medo de falar em público foi ser meio assim que forçada a essa situação que era tipo mandatório, eu encarar o meu medo e falar para aquele monte de gente. Além disso, estudar e me abastecer de muito conhecimento foi fundamental para que eu me sentisse mais segura daquilo que eu ia falar. E algo que eu aprendi com tudo isso é que para vencer um medo, primeiro eu preciso querer e decidir que vou vencê-lo. Depois disso, eu preciso encará-lo de frente.
e me colocar à prova, me desafiando a fazer. A cura, gente, é a prática, pois tudo aquilo que você resiste, persiste. Espero de coração que este conteúdo tenha feito sentido para você e tenha contribuído de alguma forma para a sua vida. Se fez sentido, já deixa aqui o seu like e compartilha com alguém que precisa se libertar do medo de falar em público. Aproveita para se inscrever e já ativa as notificações para não perder nadinha, pois toda sexta-feira tem vídeo novo nessa série Eu Líder de Mim. Se você chegou até aqui, com certeza você pode ter certeza que você é uma pessoa muito especial para mim. Eu amo você e gratidão por prestigiar o meu trabalho. Até o próximo vídeo e bora cuidar da sua vida!